Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa tão gostoso do estudo do Livro dos Espíritos aqui do União Espírita de Piracicaba. É com muito amor, muita gratidão no coração que eu convido Bonerges Tavares e também nossa queridíssima Sueli Rodrigues para estudar, né? Hoje o tema tão, assim, falar que é bacana, mas é um tema tão difícil e dolorido, que é crueldade e duelo, né? E na próxima semana a gente finaliza a participação da Sueli com o tema pena de morte. Então hoje Quando você falou um tema tão bacana, eu falei, meu Deus, ele é tão triste. é por isso que eu já corrigi. Bacana no sentido da gente entender, né? Mas triste no sentido de que é necessário. E aí, as questões 752 até 758 hoje, né? E a gente usa aqui o Livro dos Espíritos. Tem a tradução, né, do Guilhom, que a gente faz o estudo. Muito bem. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigada. De nada, Obrigado a todos. Deixei o microfone desligado. Obrigado a todos. Sueli, você faz a prece para a gente? Sim. Vamos então, mais uma vez, buscar o nosso pensamento, nosso querido irmão Jesus, nosso mestre e amigo, que nos trouxe, através dos seus ensinamentos e exemplos, o entendimento das leis divinas, das leis naturais que regem todo o que vive, tudo que está em todo o universo. Obrigada, mestre amado, pela sua presença entre nós. Obrigada aos amigos espirituais que nos acompanham, que estão presentes conosco, nos auxiliando no entendimento, na elucidação dos pontos mais complicados, mais difíceis. E, acima de tudo, obrigada ao Pai, Criador, a oportunidade de nossa vida, dessa existência, para que possamos crescer e nos aproximarmos um pouco mais do seu amor. Que assim seja. Carol, você está sem microfone. Eu estava testando para ver se você estava ligada, entendeu? Vamos lá, 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Bonerges, seu microfone. Aí. Não, meu microfone está normal. Sabe, meditando nessa questão, e fiquei pensando assim, né? A gente entra na casa espírita, começa a estudar o espiritismo, e começa a imaginar tudo ideal, tudo organizado, as pessoas não atingindo umas às outras, todo mundo cordial, todo mundo muito educado, todo mundo muito compreensível, todo mundo caridoso, né? Aí quando você estuda a transição planetária e você começa a viver a transição planetária como nós estamos começando esse início de transição, um pouquinho mais avançado nela até. E quando a gente vai estudar esse tema, a gente começa a compreender muito bem essa situação que nós vivemos hoje.
Primeiramente, é fundamental, me parece, que a gente entenda bem o que significa essa palavra, né, crueldade, que Kardec coloca na questão, para que a gente possa se encaminhar numa avaliação não pessoal, mas impessoal da questão e tentar compreender o nosso momento e momentos passados da história da humanidade, para que a gente elimine de nós mesmos o pensamento da crítica, do julgamento ou da condenação, que normalmente, às vezes, a gente se entrega a elas, né? Acho que a gente tem esse impulso de caminhar nessa direção. Então, se nós formos analisar essa palavra, o cruel, que a crueldade é uma derivação do cruel. O cruel é uma pessoa que tem o prazer, ela tem satisfação em fazer o mal, ela tem satisfação em atormentar as pessoas, ela tem satisfação em prejudicar alguém. Ela vê alguém sendo prejudicado, alguém sendo atingido pelo mal, ela se sente satisfeita por isso. Então, quando a gente olha para essa questão e a gente volta a nossa visão para o ensinamento espírita e para a proposta de Jesus para a humanidade, a gente começa a compreender algumas das nossas fraquezas mais profundas. A gente aprendeu há pouco, agora aqui, mesmo nesse estudo da lei de destruição, que a destruição tem alguns objetivos específicos traçados por Deus, que é a renovação e a evolução dos seres. Principalmente a renovação, porque a gente tem uma tendência de acomodação e de não se renovar, mas Deus, na sua sabedoria infinita, sabe o momento adequado de nos estimular, agindo nas condições que regem a vida no planeta e provoca algumas situações que é natural do planeta e que o planeta precisa passar, principalmente as questões geológicas, né? Vulcões, temperaturas excessivas de um lado, baixas temperaturas no outro, seca no outro, chuva demais em outro, no sentido de estimular os seres a procurar caminhos e sair da inércia. Ao mesmo tempo, no mundo animal, a gente aprendeu que o animal precisa agir ter alguma ação na destruição, mas exclusivamente para a sua sobrevivência. Ele não destrói de forma raciocinada e pensada. Tudo que ele faz tem o único objetivo, a sua sobrevivência. E nesse processo de sobrevivência, a gente aprendeu que aí ele desenvolve a sua inteligência. Não é isso? Então, e nós, que quando nos tornamos humanos, deveríamos usar para nós a nossa inteligência para distinguir o bem e o mal. Mas, às vezes, nós, nos deixando levar por esses sentimentos que a gente foi construindo na era em que vivíamos num corpo animal e que ainda da gente ter chegado à situação de se tornar humano, a gente trouxe isso para a vida humana. No momento em que Deus determina que nós deixamos de ser princípio espiritual e passamos a ser espírito, e que aí estamos aptos a encarnar num corpo humano, a partir daí nós somos dotados da razão, nós somos dotados do livre-arbítrio, e também Deus nos concede, né, as suas leis morais em nosso subconsciente para que a gente seja, usando essas 3 ferramentas, a gente seja capaz de escolher o melhor caminho.
Mas às vezes a gente não escolhe o melhor caminho, se deixa levar por esse passado nosso. E quando a gente aplica o senso de destruição, essa ação do mundo animal, com a inteligência que a gente desenvolveu, sem acrescer a ela os possíveis valores morais que a gente tenha construído, a gente age com crueldade. E aí, nessa situação, o senso de destruição, a aplicação do instinto de destruição passa a ser para nós o pior que tem no instinto da destruição. Porque ele já não é o instinto de destruição para você se manter. Já não é aquele desbravar a natureza para que a gente possa se manter, para que a gente possa construir ambientes melhores para a gente viver. Imaginemos o Brasil na sua época do seu descobrimento, foi necessário desbravar-se a floresta para que o Brasil fosse o que é hoje. Agora, hoje, a gente luta para preservar o que temos de floresta e, se possível, replantar alguma coisa. Mas, naquele momento, tornava-se necessário isso. Então, quando a gente não consegue aplicar a nossa inteligência para fazer essa aplicação da lei de destruição exclusivamente nesse sentido de que a gente possa aplicar na nossa vida para a gente só conseguir usar de tal forma que, em vez dela ser simplesmente destruição, ela seja preservação. Seria uma aplicação interessante da lei de destruição aliada à lei da conservação, porque a gente possui o senso da razão, e com o senso da razão a gente é capaz de medir até onde a gente pode destruir para construir a nossa conservação, sem avançar mais, e aí a gente começar a agir dessa forma, com esse senso de maldade. Destruímos as coisas em torno de nós e também destruímos no que diz respeito aos nossos semelhantes, atingimos o nosso semelhante, porque achamos que não tem grande valor, não importa, porque não fomos capazes de construir esses valores morais em nós. Então, é importante que a gente aprenda a perceber o limite da destruição para que a gente não se torne alguém que usa a destruição praticando o mal e não usando ela equilibrada com a lei de conservação, que é o que mais interessa para nós, porque quando a gente aplica a razão, a gente deveria caminhar aliado à lei da conservação. Meditando um pouco mais nessa questão a respeito desse prazer de praticar o mal, agindo com crueldade, tem uma frase que Joana de Ângeles, e que publicou em um de seus livros, e que o Divaldo vive a repetir por aí nas suas palestras, nos seus ensinamentos que ele traz para nós. E a frase que ele sempre repete, e que me parece uma frase importantíssima para a gente meditar nas nossas ações, para não permitir que ela tenha característica de cruel. A frase é assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Deixo de usar a minha razão aliada à lei de conservação e continuo a usá-la aliada à lei de destruição. Ai, que Carol, lindo. Sueli,
Muito linda mesmo, né, essa frase. Nesse estudo, né, que a gente está fazendo da lei de destruição, esse tema foi o que mais mexeu comigo nesses dias aí. E é incrível como essas coisas acontecem. A gente vai. Isso sempre acontece. Eu começo a estudar alguma coisa, seja lá para o Evangelho online, como aconteceu aqui, e acaba vindo coisas na minha mão que tem tudo a ver com aquilo que eu estou estudando. Eu já falei que eu sou sócia de um clube de livro que não é espírita, Mas que né? coincidência, né, Bonerges? Nossa, que coisa, né? Como é que pode esse acaso, né? Pode. E chegou um livro agora, desse mês, faz uma semana, que a história se passa sobre a Índia e o Paquistão. Então, é entre hindus e muçulmanos, a religião, né? E a história, como não podia deixar de ser, né? Tem a briga, né, entre as duas seitas, facções, religiões, e eu fiquei assim, fico olhando, pensando, e assim, a autora, ela coloca que isso não é uma coisa que ela imaginou de anos atrás, esse passa atualmente, é uma coisa que ainda existe e é atual, e ela coloca lá umas estatísticas, assim, alguma coisa assim, né, falando sobre isso. Então, me choca muito isso, e eu fico pensando, como é que pode, né? A gente está nesse século XXI, indo para um caminho de regeneração, e a gente ainda vê essas coisas acontecendo, né? Como as pessoas procuram a crueldade para fazer, porque você pode brigar, tudo bem, não deveria, mas vamos, né? Mas briga, sei lá como, né? Sem ter atos assim tão cruéis, né? Então, eu fiquei essa semana com isso na minha cabeça, pensando, né, sobre isso, e me deixou muito, assim, mexida, né, isso daí. E, então, mas, ao mesmo tempo, eu fico refletindo, eu falo assim, quanto tempo será que faz que isso mexe comigo? Que há quanto tempo atrás que isso, para mim, não tinha importância? Que eu agia dessa forma, né? E estava tudo bem. Não era alguma coisa que eu achava que estava errada. Não é? Porque a gente tem, provavelmente, isso no nosso passado, não é? Momentos em que a gente agiu dessa mesma forma. Graças a Deus, a gente já caminhou um pouco, né? Mas provavelmente já agimos muito cruelmente também com alguém que não compartilhava da mesma opinião, né? Vamos dizer assim, que a gente. Infelizmente, graças a Deus, né? A gente já deu uns passos aí adiante. E eu fiquei pensando, eu falei assim, até onde será que hoje em dia eu sou capaz de ir? Se fosse para defender alguém da minha religião, vamos falar assim, né? Que fosse passar por uma situação, até onde eu seria capaz de ir? Tanto na defesa, quanto no ato de crueldade, sabe? Eu fiquei pensando muito isso daí. Mas eu acho que a próxima questão ajuda a gente a elucidar bem, né, Bonerges? Vamos a ela? Pode ir. Vamos lá. Pode ir, Celi? Uhum. Eu acho que a próxima questão fala muito. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência. Porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem mais como o princípio do perfume do germe da flor que ainda não desabrochou. Aí aqui, né, falando. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem.
desenvolve-se conforme lhes desejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Isso, Bonerges, isso, muito bem. Assim ficou melhor? É natural que a gente, por um certo período, ainda como homens primitivos, que a gente carregue com a gente essas características que nós trouxemos lá do reino animal. Mas quando a gente sai dessa fase de primitiva, que é uma fase em que a gente está só no experimentar, ou seja, só na prova, sem assumir nenhum compromisso perante a lei, porque ainda não temos essa consciência disso. Mas quando nós passamos para a fase de mundo de provas e expiação, em que a gente começa a ter consequências em nós mesmos, pelos atos que a gente pratica, é muito assim estranho a gente ver que alguns de nós seguem esse caminho, não é? Mas mesmo assim, a bondade de Deus é tão grande e Ele dedica a nós tanto esforço, mas tanto carinho, tanta dedicação, tanto empenho, que não importa por quanto tempo você tenha caminhado nessa direção, que um dia iremos mudar esse caminho, como os Espíritos respondem aqui para nós. Um dia esse caminho fará com que a gente se torne seres bons. Não é isso? Deixando de ser esses seres com essas características de praticar o mal, para ser homens que comecem, seres humanos que comecem a praticar o bem, certo? Mais tarde, seremos seres bons. Se não agora, mas mais tarde sim. Tá certo? E aí, uma coisa maravilhosa que os espíritos colocam para nós de como é que se olha para o espírito em desenvolvimento na fase que nós estamos. Eles olham para nós, independente da situação que nós estejamos, como brotos de uma flor. Veja, é esperado que um broto de uma flor desabroche e que, além de belo, tenha um perfume que a gente se delicia ao sentir, ao olhar, né? Então, essa situação que nós vivemos ou que estamos vivendo agora, nós estamos na fase de broto. E o broto ainda não demonstra nem grande beleza, nem grande perfume. Mas mais tarde, quando a gente começar a desabrochar, vai exalar por perfume e vai ser agradável olhar, vai ser belo olhar. Vai, para quem olhar, para quem sentir, será agradável. Será um momento de satisfação e prazer de perceber como nós seremos mais tarde, demonstrando para nós como é que essa solicitude de Deus se apresenta diante de nós, nos estimulando nesse caminho. Me parece que essa seria uma visão mais interessante dessa questão, mesmo que ainda hoje a gente tenha dúvida, Sueli, de como nós vamos nos comportar diante de certas situações. E eu também, olhando, né, as coisas aí, pesquisando, eu achei o livro do Francisco Espírito Santo,
né, pelo espírito Hamed, As Dores da Alma, e ele fala sobre a crueldade, né? E aí eu anotei aqui 2 trechos só, que eu achei assim muito legal. Você falou, né, do nosso crescimento, então ele coloca assim, que todo o processo de aprendizagem resulta numa expansão da consciência, o que vai nos possibilitar gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral, né, que ele acabou de falar, que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Bem, isso que ele deu a resposta. E outra coisa muito bonita que eu achei também, ele fala assim: cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimentos espirituais. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Ai, que lindo. Muito Mostra bonito, a capa do livro. Nossa, eu tava com um pensamento forte nesse livro esses dias. Ainda eu falei, porque eu já tive 2, né? E já foi embora. Eu ganhei de um amigo, aí eu doei, né? E quando a gente ganha esses livros, a gente tem a obrigação de também compartilhar. Aí comprei outro, também foi embora. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não compro esse livro. Que é um livro gostoso, que você abre uma parte, abre outra, né? Nossa, que forte isso, né? Sabe, Sueli, você falando isso, me veio à mente aqui os ensinamentos de Jesus, não os que estão no Evangelho, né, na Bíblia, mas aqueles que os Espíritos nos trazem dos bastidores, né, que não foram registrados. Quando Jesus repete sistematicamente para os discípulos que o mal não se combate com o mal. O mal se combate com o bem. Então, quando você fala que são seres angustiados, que precisam de amor, sim, estão pedindo socorro, é uma grande verdade. Não aprenderam a amar e veem as pessoas amando e pedem socorro. Como elas não sabem pedir, de outra forma, elas pedem agredindo. Exatamente, né? E é isso que é difícil, né? Como ele fala ali também, né? Que é difícil a gente compreender e aceitar isso. Mas hoje, como a gente está tentando ser um seguidor de Jesus, né? A gente deve se lembrar dele, né? E que lá na hora da crucificação, ele olhou para todos nós ali e pediu para o Pai, né? Perdoai, porque não sabem o que fazem. Entendendo esse lado nosso ainda, de infância espiritual, né? Onde a gente ainda não sabia amar e não tinha compreensão para entender aquilo que ele estava trazendo, né? Ainda. Vamos lá, né? A gente exercitar isso e procurar nesses momentos em que a gente vê essas situações, a gente, ao invés de direcionar a pessoa os pensamentos, né, ruins, como a gente normalmente faz, como é que pode essa pessoa fazer isso, aquelas coisas assim, né, aqueles raios, né, que a gente vai lançando, ao contrário, né, a gente pensar neles com afeto, né? Pedir a Jesus, aos espíritos que auxiliem, que eles retomem o caminho, que eles encontrem o caminho do amor, como Jesus nos ensinou, né? Difícil, mas a gente chega lá. É uma coisa que é muito bom a gente estar na doutrina espírita diante de temas complexos como esse, é a gente saber como ocorre o nosso processo de evolução. Como é que Deus determinou
que isso fosse. Não é isso? Então, quando a gente vê os nossos irmãos, a gente compreende. Né? Quando a gente vê um amigo cometer um equívoco assim, a gente compreende, a gente entende. Porque a gente sabe dessas nossas limitações ainda e por que elas ainda acontecem. Né? Não deveria, mas acontece. E a gente entende isso. Essa é uma das vantagens de você considerar e entender a evolução e a reencarnação como como um método utilizado por Deus para a nossa evolução. Bom, já passamos dos 30 minutos de programa. Ainda tem 4 questões para a gente poder ler. Uhum. Como eu sei que esse é um tema, né, que é um tema, não que pena de morte não seja, né, mas é um tema que nos faz refletir mais no nosso dia a dia, nossa compreensão, né, como eu comecei falando, é um tema necessário, né, no sentido da gente compreender de uma forma mais holística o nosso processo de desenvolvimento. Talvez, né, a gente deixe uma questão ou outra para a semana que vem, ok? Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Como pode dar-se que no seio de mais adiante civilização se encontre seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. Que forte, né, essa palavra? Né? São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Existe uma situação interessante na evolução dos mundos, sem considerar o momento de transição planetária, em que você está numa situação mediana no planeta e de repente alguns espíritos inferiores vêm até esse planeta nessa situação mais adiantada para adquirir algumas experiências. Isso também, além de estar aqui no Livro dos Espíritos, está lá na Gênesis e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses espíritos de mundos inferiores, eles vêm até a Terra para adquirirem alguns conhecimentos. Então, como eles não têm a nossa cultura, não têm a vivência nossa, eles agem de uma forma que a gente às vezes fica chocado com eles. Naturalmente, mas vem para aprender. E a nós cabe agir com solidariedade, compreensão e ternura, com essa informação que nós temos hoje, que o Espírito nos fornece, para a gente poder saber como conviver com eles e oferecer o melhor de nós. Mas também, às vezes, a gente vê seres humanos de uma beleza de comportamento que sai da média e vira a exceção. Muitos deles, às vezes, são espíritos que vieram de outros planetas mais adiantados que o nosso, ou do próprio planeta Terra, que estão muito mais adiantados que o nosso, e reencarnam para trazer para nós informação. Então, a gente vê como é que é a beleza da criação e a interação entre os mundos e entre os seres que Deus oferece para nós, para que a gente não fique isolado, para que a gente possa, numa corrente, digamos assim, auxiliar os que vêm atrás e ser auxiliado pelos que estão na frente. É muito belo você saber disso, dessa oportunidade, mesmo que às vezes pareça doloroso para a gente perceber esse tipo de coisa. Mas se nós somos ajudados, nós também precisamos ajudar.
Esse é um comentário que eu li também lá no livro do Richard Simonetti, A Constituição Divina, que ele fala um pouco sobre isso, né? Justamente dessa questão de que, como você disse, né, a pessoa que veio há pouco saiu lá do estágio de princípio espiritual, né, para ver a se tornar ser humano, então ele ainda não aprendeu a compartilhar, ele ainda tem muito dentro dele aquele instinto de ter que pegar a força, né? Então, se vem numa situação difícil, onde ele não tem as coisas, ele não tem, ele precisa, ele quer, ele vai lá e tira, né? Vai fazer isso ainda, deixando, né, essa parte mais forte atuar, né, junto dele. Então, ele coloca que a nós, que já estamos mais adiantados, né, nos cabe fazer com que eles percebam que isso pode ser feito de outra forma, né? Sem ser através da violência, da agressão. Então, a nós cabe fazer a caridade. Então, se for necessária a caridade material, mas também a caridade de ouvir, de auxiliar, de encaminhar, né? Então, é dessa forma que vai agindo, né, a lei divina para ajudar uns e outros, né, no progresso. Aquele que ainda não tem a compreensão aprende junto conosco, que já estamos um pouquinho mais adiantados, e nós, por outro lado, também aprendemos com ele, colocando em prática aquilo que a gente, né, precisa para avançar um pouco mais. Então, é difícil, né, para nós, mas é o caminho. Como você falou também, a beleza da gente estar dentro de uma doutrina que nos mostra, né, nos faz entender tudo isso. Veja só, Sueli, você falou doloroso para nós, né? Mas imagina os espíritos superiores que vêm até nós, como é doloroso para eles também. Só imagina. Então, e aí é a pergunta que não quer calar. Na verdade, é a próxima pergunta. Mas e aí? A gente vai ter um momento em que não tenha mais essa mistura, vamos falar assim? Vamos ler a próxima questão? 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom. Quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Isso que os espíritos trouxeram para nós, me parece que a gente deve considerar assim, Kardec apreendeu, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, uma escala de mundos, né? Então, existem os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, que é aquilo que a Terra, sabemos que ela está começando a caminhar nessa direção, já está, digamos assim, com um pé dentro deste momento de regeneração, em que a dor alcança níveis muito elevados, porque essa questão do mal querendo se manter e o bem precisando se sobrepujar. Então, isso não acontece sem grandes lutas, sem grandes esforços, daqueles que se dizem bons se manterem firmes no bem, para que esses maus realmente apareçam, que eles são maus, e aí passar por essa questão deles de serem joeirados, né? De descobrir realmente quem são os maus e não os que têm aparência de bons.
Muitos de nós têm aparência de bons e, na realidade, por trás no nosso âmago, agimos com uma certa maldade às escondidas. Então, isso precisa acontecer, e esse é o momento propício, porque a gente vê algumas coisas acontecendo com muita intensidade no planeta e a gente não consegue compreender por quê. Então, veja, mundos primitivos, mundos de regeneração, que é o que a Terra vive, de prova e expiação, que a Terra vive agora. Mundo de regeneração é o que nós vamos entrar, ou já estamos dentro dele, tá certo? E depois disso continua uma série de mundos até chegar aos mundos ditosos, não é isso? Então, o que acontece? Esses nossos irmãos, como já aconteceu no passado com o planeta Terra, né, se não conseguirem compreender os ensinamentos de Jesus e não se alinharem ao bem, terão que ir para outros mundos e lá terão oportunidade de compreenderem o bem. Porque lá eles vão lidar com seres que estarão em condições inferiores a deles. Então, eles serão atingidos por seres inferiores à situação deles, como aqueles que são bons hoje são atingidos por esses que têm comportamento de maldade. Veja como há uma reversão da situação, e aí, em função disso, eles sentirão necessidade de se melhorarem, porque receberão ensinamentos espirituais condizentes com a realidade de entendimento deles e terão a referência daqueles que são inferiores e eles que estão no estágio um pouco mais adiantado, mas profundamente comprometidos com o mal ainda. Então, serão impulsionados pelo seu próprio íntimo, pela situação que vivem, de se regenerarem e desejarem praticar o bem. Não é isso? Então, essa promessa de novas existências é esta situação que nosso Pai nos oferece, por isso que a criação universal é permanente e contínua, de tal forma para que todos os filhos mais jovens de Deus tenham lugar para aprender e se desenvolver. É muito lindo isso, a gente saber disso, que a gente não vai para nenhum lugar aonde seremos queimados por chamas, e sim outras oportunidades em outros locais onde a gente poderá compreender, a gente poderá contribuir com a obra divina, mesmo ainda tendo dentro de nós o desejo da prática do mal. Eu vou colocar aí, Boanerges, nessa sua fala aí, a nossa responsabilidade diante disso tudo, né? Porque se eles são colocados ao nosso lado, ou daqueles que já estão um pouco melhores, é para que eles aprendam com a gente, né? E nós aprendamos com eles. Nós aprendamos com eles, sem dúvida, mas a responsabilidade maior é nossa, porque nós já caminhamos um pouco. Então, nós precisamos, né, fazer o nosso melhor para a gente ser exemplo, não o melhor exemplo como Jesus foi, mas o exemplo que nos é possível ainda, né? Para que eles tenham esse desejo de crescer também, de se melhorar, né? De seguir um outro caminho. Então, nós temos essa responsabilidade, né? De seguirmos, procurarmos seguir por um caminho melhor e para que a gente possa auxiliar aqueles que precisam, né, também, porque, logicamente, que cada um faz a sua escolha, né? Nós não vamos ser responsável pela escolha que, né, alguém faça de, mesmo estando olhando, aprendendo um bom caminho e tudo, fala, não, eu não quero ir por aí, prefiro ir por lá, é mais rápido, é mais fácil, né? Eu ganho mais rápido as coisas que eu quero. Logicamente, nós não somos responsáveis pelas escolhas, mas a gente pode auxiliar, mostrar como a gente pode ser melhor e mais feliz, né? Optando pelo caminho mais difícil, né?
mas que traz coisas melhores para o nosso interior, né? Não fora de nós, mas para aquilo que nós vamos levar verdadeiramente conosco, né? Então, a gente precisa auxiliar, né? Entender essas criaturas, como ele fala aqui, que estão ainda no início da sua jornada e que ainda não têm a total compreensão, como nós também não, mas uma maior compreensão do bem, né? Então, a gente procurar fazer o nosso melhor, né? Nesse sentido de auxiliar, né? Para que a pessoa faça uma escolha melhor, né? Eu me lembrei agora eu acho que eu estava ouvindo alguma live e a pessoa falou, lembrando de quando o Chico estava indo caminhando e uma pessoa veio e ficou pedindo para ele um dinheiro, né? E Chico falou, não tenho, não vou dar, e foi saindo, e Mano, né, como sempre, veio e falou para ele, não, volte lá e dê o dinheiro que você tem para ele. Mas não vou dar, porque eu sei que ele vai usar para beber, sei lá, para fazer alguma coisa nesse sentido, não vou dar, vou perder o dinheiro pouco que eu tenho, né? Eu sei que ele vai usar mal. Emmanuel falou assim, não, volte lá e vá, dê, porque você vai evitar de ele cometer, talvez, um roubo, uma coisa pior. Porque você já tendo dinheiro, ele não vai precisar agir contra o outro de uma forma diferente. Então, é bem esse que deve ser o nosso pensamento, né? Eu sei que ele vai usar mal o que eu estou dando, mas se eu não der, porque eu posso dar, o que ele pode fazer para uma outra pessoa? E aí eu vou ser, entre aspas, né, um pouco responsável por essa escolha dele, né? É complicado, mas... Vanege, seu microfone. Você trouxe um assunto interessante, porque o Chico é um desses exemplos para nós, dessa caminhada em linha reta, né? O tempo todo. Ele mesmo dizia que ele era um verme, mas que caminhava lentamente, mas para a frente, né? Ele não caminhava pelo lado, nem em zigue-zague. E a gente vive caminhando para o lado, em zigue-zague, e não vai em linha reta para frente. E tem essa passagem do Emmanuel, ele aprendeu tanto essa informação, ele entronizou tanto essa informação, que passou a fazer parte dele, que às vezes, que mais para frente ele começou a agir assim, e quando as pessoas falavam assim para ele dizia exatamente isso, que as pessoas nessa situação já vivem muito ruim, e o álcool para elas é como um anestésico para dores maiores que elas possuem, e que elas afogam essas dores no álcool, porque sem isso a vida delas seria muito pior do que já é. Então veja como a gente vai aprendendo coisas, a gente vai começando a compreender com mais profundidade certas situações do dia a dia no planeta, e que às vezes a gente considera que é um equívoco, que é um erro, mas não conhece o fundamento, a história da evolução humana, né? De por quantas dores, quantos caminhos que a gente opta por seguir. E aí a gente se encontra em situações complexas que precisaremos de muito tempo para nos libertar delas. E essa é uma delas. Muito bem. Vamos para a próxima e última, tudo bem? Vocês fazerem a última? E aí fica uma questão... Uhum. Agora, então, a gente começa, né, duelo, e vamos para a questão 557. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros, como uma civilização mais adiantada e mais moral. O homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus.
É uma situação que para nós hoje se parece muito estranha, né? Porque a gente considera que isso é algo tão distante, não é mesmo? Mas não é tão distante assim. Sabe? A França, que no século passado era considerado um dos países mais civilizados do mundo, né? Teve um duelo e ainda a lei permitia que o duelo acontecesse em 1967 entre dois políticos, um prefeito de uma cidade e um deputado. Foram ao duelo com espada. No século passado, veja só, depois da guerra, nós estávamos vivendo um movimento hippie no planeta e as pessoas estavam se duelando ainda. Então, essa questão de você considerar que um povo é civilizado, às vezes é só na questão da relação social e não no íntimo, no mais íntimo que se possa imaginar do ser humano. De ser capaz de suportar uma ofensa ou um ultraje, qualquer situação, sem se considerar que isso possa atingir o seu orgulho ou a sua honra. Os homens faziam isso no passado. E para demonstrar que a gente não está muito distante disso, que eu trouxe esse caso que ocorreu na França. Há aproximadamente 45 anos. É pouco tempo, né? Se a gente considerar pelo momento que a gente está querendo viver hoje, que a gente está em busca do bem, muitas pessoas buscando o bem, muitas pessoas se movimentando em favor da paz, e você pensar que há 45 anos atrás ainda existiam leis que permitiam que as pessoas duelassem. É certo que já não se permitia que um matasse o outro, mas poderiam duelar. E a hora que um feria o outro, bastava ferir, bastasse aparecer sangue para que o duelo fosse interrompido. Mas era um duelo, era um costume bárbaro que nós praticamos por muito tempo. Felizmente, hoje no planeta já não existe mais esse hábito, esse costume. Mas nós temos outros costumes, outros duelos. Agora são os duelos mentais, os duelos das palavras, né, das agressões verbais, em que um agride o outro até os extremos, né? O duelo do bem e do mal, né? O duelo do bem e do mal, quer dizer, as pessoas se agridem mal com mal, né? Usando os termos mais estranhos possíveis para se agredirem. Quantas vezes a gente, até dentro das famílias também, não existe um duelo mental entre marido e mulher, entre a esposa e o esposo, entre os filhos, entre as mães e os filhos, entre os filhos e os pais, não é mesmo? Então, a gente acabou com o duelo físico, mas ainda precisamos acabar com esse duelo, que é o duelo mental. O duelo de palavras que nós ainda desenvolvemos entre nós. É preciso que a gente compreenda essa realidade nossa hoje e que a gente ore e vigie para não cair mais nessas situações nos dias de hoje, que a gente faz muito isso hoje. Muito. Joaneges, eu achei um artigo, um site chamado Grupo Espírita Semear. Eles colocam lá que é um grupo de amigos espíritos que resolveu sair a campo para semear. Achei muito interessante isso. E o artigo foi escrito pelo Hamilton Maciel, o nome da pessoa, e ele fala sobre o duelo. Eu achei muito interessante, porque ele diz assim que a gente lê isso tanto aqui quanto no Evangelho, né? Kardec fala disso também no Evangelho segundo o Espiritismo,
e para a gente parece que é uma coisa antiga, como você acabou de falar. Aí ele diz assim umas coisas que eu achei muito interessante, porque ele fala assim que naquela época de Kardec, o duelo era por causa da honra ultrajada, né? Que as pessoas iam, e que hoje é a mesma coisa, só que agora está disfarçada. Né, que hoje, que antes a gente escolhia padrinho, né, para ir lá testemunhar o duelo, né, cada um tinha o seu, e que hoje ele fala assim, que as pessoas escolhem, recrutam, aliás, dezenas, centenas e até milhares, só que são seguidores, né, que ele fala isso que eles fazem nas redes sociais, né, que as pessoas vão colocando, né, alguém que coloca alguma coisa que eles não gostam, e eles começam a fazer esse tipo de duelo, como você disse, de palavras, né, nas redes sociais. Julgamentos. Julgamentos. Né? Como ele fala aqui, se antes o objetivo era assassinar fisicamente o adversário, né, hoje é para assassinar sua reputação, humilhar, demonstrar a nossa superioridade intelectual, ainda que seja só aparente. Deixamos que a pessoa vá a chacota, escárnio, ridicularizada nas redes sociais, né? E a gente vai se sentindo muito importante fazendo isso. Então, eu achei bem interessante isso daí, quando ele coloca isso, né? Porque daí a pessoa vai defender ali, não a honra dela como era hoje, mas o ego, o orgulho, né? Que ainda ele não conseguiu resolver, e agora, né, não tem mais esse duelo com espada, com arma de fogo, mas são usadas as redes sociais para esse tipo. Eu achei muito interessante, eu falei, gente, é muito atual mesmo, né? Kardec, quando a gente pensa que tem algum assunto dele que não vale mais, que não serve mais, entre aspas, alguém vem e mostra, né? Que não é bem assim, né? Que só mudam a forma, né, de isso ser feito, né? Desculpa, Sueli. Não, pode continuar, eu já terminei, desculpe. Pode falar. Não, era só isso mesmo. Apertei o botão. Sabe quando vocês dão aquela pausa? Aí eu aperto o botão, o Bonerz tem muito disso, né, Sueli? Na hora que você acha que o Bonerz terminou, ele volta. Ele toma um fôlego e recomeça. Então, assim, só para deixar aqui um pouquinho registrado, a minha ideia, voltando um pouquinho a algumas questões e fazendo aquele costurado, né, com o tema anterior, a questão do senso de moral que a gente estava falando, percebe que daí, quanto mais fiéis a gente tem, quanto mais seguidores, quanto mais grupos que pensam a favor, né, que tem esse grupo homogêneo, mais eu faço parte, e aí existe dentro da psicologia a lei de Maslow, que fala muito sobre isso, né, sobre se pertencer a esses grupos, e aí eu vou, então, entendendo que, nossa, todo mundo está pensando assim, então, meu senso moral tá ok, vou, né? Então, olha só como o que a gente está dizendo não é tão simples. E o que a gente está hoje estudando, que até, não sei se você que está nos assistindo e vocês aí também perceberam, né, uma atmosfera muito pesada hoje, na minha concepção, ele não é uma coisa simples e fácil. É algo que a gente tem que estudar muito. E é algo que tem que ser, sim, muito aprofundado, tem que ter muito respeito e se conversar muito, porque parece algo pseudônimo, algo subliminar, sabe? Algo que a gente acha que está tudo certo, daqui a pouco, peraí, mas isso aqui é o certo? Então, esse exercício desse julgamento para a gente poder buscar realmente o caminho reto e o caminho do bem, né? Pensando sempre o que é que eu estou fazendo, independente do que o outro está fazendo, né? Então, já deixo aqui a minha despedida,
né? A gente fica, então, com a próxima questão para o próximo programa. Muitíssimo obrigado. E deixo aí a palavra para vocês dois. Eu vou falar já, porque depois o Onésio vai fazer a prece, né? Então, ele termina. Só para fechar aqui, né? Como ele coloca, que a gente tem que lembrar que a gente tem que travar um duelo maior é conosco mesmo, né? Com as coisas que a gente ainda traz em nosso interior que precisam ser trabalhadas, né? E esquecer o que vem, que está fora. A gente auxiliar no que nos for possível, mas não esquecer de aplicar primeiramente em nós aquilo que a gente pensa que o outro deve fazer, né? Então, essa eu também agradeço. Fiquei chocada, como eu disse a princípio, mas de tudo que eu li, o que a gente conversou, né, a gente sabe que estamos no caminho, né? Que um dia a gente chega lá e a gente vai conseguir resolver essas questões, cada um de nós. Chegaremos todos ao planeta ditoso, como disse o Vaneges. A questão das redes sociais gerou um momento muito difícil para a sociedade. Aquelas pessoas que não conseguem ter o senso de perceber o que ela traz, realmente tornam suas vidas muito dolorosas. Dolorosas porque a gente sabe que todo mal que você pratica, ele retorna para você. Lei, faz parte da lei, e não tem como você praticar o mal ou viver no meio dele ou se regozijar com ele sem sofrer as consequências dele. Mas eu quero deixar uma coisa aqui interessante, como uma proposta e um estímulo para as pessoas analisarem. Na Casa Espírita, no caso da União, que nós temos a atividade de atendimento fraterno, muitas pessoas chegam lá doloridas, exatamente porque constroem hábitos e costumes de pensar e de viver moldados nas redes sociais. Uma das primeiras orientações que nós temos, que nós aconselhamos, não determinamos, mas aconselhamos, é que elas pensem na possibilidade de se afastarem das redes sociais e procurem outros assuntos para tratar que não aqueles das redes sociais, ou que saiam dos grupos que tratam do mal, da delinquência, de hábitos e costumes que não condiz com o bom pensamento alinhado com o bem, para que elas possam se reorganizar, organizar seu padrão de pensamento, seu padrão de sentimento, e assim se libertar também daqueles espíritos que nos estimulam essa prática. Você está na rede social e vive aquele clima, quando você tenta sair dela, você sofre o estímulo para retornar para ela. Por isso que as pessoas têm dificuldade de sair dela. Um dia presenciei um jovem no hospital e ele estava extremamente ansioso. E eu fiquei olhando, esse rapaz está tão ansioso, mas muito ansioso, muito, muito, muito. E em um dado momento ele vira para mim e fala assim: veja só, estou sem o WhatsApp, como é que eu faço? Veja, não conseguia sentir-se calmo sem estar conectado à rede, sem estar trocando impressões na rede. Então, essa é uma educação que a gente precisa fazer com a gente mesmo e, sempre que possível, ajudar as pessoas a fazerem consigo. Eu, felizmente, não tenho nenhum hábito de rede. As minhas conexões são todas elas de forma objetiva. Acabei de fazer, estou saindo dela. Não fico nela consultando, conversando, procurando coisas. Felizmente, consegui adquirir esse hábito e que tem me feito grande bem por causa disso. Mas vamos, então, fazer o nosso encerramento,
dirigindo o nosso pensamento a nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, e rogar a Ele que Ele nos ilumine, nos inspire, para que a gente consiga perceber, sentir e ser capaz de agir nesse momento tão difícil que nós vivemos. Nós, quando pedimos para nascer, nós sabíamos que esse momento era complexo e doloroso. Então, nós te pedimos força, Senhor, mais uma vez, orientação, capacidade de compreender esse momento, de resistir aos impulsos, para que a gente transforme as nossas vidas em vidas mais suaves, mais equilibradas, alinhados à prática do bem, procurando viver o bem, procurando sentir o bem, para que assim a nossa vida no planeta, esse instante que a gente vive no planeta, seja para nós momentos vitoriosos na nossa fase que estamos, na nossa evolução, no nosso aprendizado intelectual e no nosso desenvolvimento moral. Assim, Pai amado, te rogamos mais uma vez que tu apliques a tua misericórdia em todo o planeta, para que a humanidade seja capaz de perceber o momento que vive e os caminhos que está seguindo, e decida a realinhar a vida na direção do teu amor. Acima de tudo, Senhor, se faça a tua vontade. Que assim seja.